Tem sonhos que começam muito antes da sala de aula. Começam no apoio, na confiança e em alguém que nunca deixou você desistir. Há gerações, a Alfa Unipac vem trazendo orgulho para famílias por meio da educação. Porque o diploma pode ser seu, mas o orgulho dessa vitória pertence a todos que caminharam com você. Cada esforço, cada madrugada acordado, cada vai dar certo vindo de casa, também fazem parte dessa conquista. O orgulho do pai é o diploma do filho. As inscrições para o vestibular da Alfa Unipac estão abertas. Comece hoje a história que vai encher alguém de orgulho amanhã. Alfa Unipac, o seu sonho começa aqui.